A delegada do município de Riachão das Neves, doutora Jéssica Pires, falou sobre os desdobramentos da Operação Sentinela, deflagrada pela Polícia Civil para investigar uma empresa de segurança que atuava de forma ilegal na região. O caso ganhou grande repercussão após a circulação de um vídeo que mostra a agressão a um jovem durante uma cavalgada na zona rural do município. A ação envolveu o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão e revelou que a empresa investigada não possuía autorização da Polícia Federal para funcionar. Para entender todos os detalhes da operação, os avanços das investigações e as medidas adotadas pela Polícia Civil, nós conversamos com a delegada de Riachão das Neves, doutora Jéssica Pires, que preside o inquérito que apura o caso. Bom, na data de ontem, dia 28 de abril, foi deflagrada a Operação Sentinela, uma operação coordenada pela Delegacia Territorial de Riachão das Neves, contou com o apoio de outras equipes, como a 2ª Delegacia de Barreiras, policiais da Delegacia de Formosa do Rio Preto, Núcleo de Inteligência, GAT Oeste, e foi uma operação que teve como objetivo desarticular uma empresa de segurança privada que vinha realizando de forma irregular a prestação desses serviços de segurança privada aqui na região. Essas investigações tiveram início no mês de março, no final do mês de março desse ano, quando passou a circular nas redes sociais um vídeo onde 5 integrantes dessa referida empresa apareciam de forma exaltada, cercando um rapaz que estava sentado em uma motocicleta, e foi possível observar que um desses seguranças agredia, de forma ali violenta esse rapaz, desferindo golpes em diversas regiões do corpo. Posteriormente, a vítima registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Riachão das Neves. No decorrer da investigação, surgiram outras vítimas também alegando que foram agredidas por esses seguranças no mesmo evento. Essa empresa teria sido contratada para prestar o serviço de segurança privada em uma cavalgada que acontecia ali na zona rural, no município de Riachão das Neves. E no curso da investigação ficou demonstrado que essa empresa não possuía autorização da Polícia Federal para funcionar. Então, vinham realizando já há algum tempo essa prestação de serviço de forma irregular, contratavam pessoas que não tinham sequer algum treinamento para atuar, realizando ali as atividades de segurança. Apenas os proprietários da empresa, que são 2, possuem curso de vigilante, são vigilantes, mas exatamente um deles é o que aparece no vídeo, agredindo o rapaz, de 19 anos de idade. Então, a situação se agravou no decorrer da investigação, porque ficou demonstrado que, além do excesso ali, além do crime de lesão corporal, esses indivíduos praticaram também o crime de constrangimento ilegal e exercício ilegal da profissão. Doutora, então todos já estão meramente identificados? Sim, todos os indivíduos que estavam nesse evento, prestando esse serviço para esse evento, foram identificados, um total de 5. 2 deles são os proprietários da empresa. Além disso, contrataram mais 3 pessoas, como eu falei, que não têm o treinamento de vigilância, mas todos eles foram identificados. E quais as irregularidades foram detectadas, doutora, durante essa ação dos vigilantes, durante a cavalgada que aconteceu lá em Riachão das Neves? Bom, além da irregularidade na esfera penal, houve ali o crime de lesão corporal, constrangimento ilegal, tem também exercício ilegal da profissão, que também é uma infração penal, tem também na esfera administrativa, algumas irregularidades. Então, existe uma lei hoje no Brasil que regulamenta o funcionamento das empresas de segurança privada. A Polícia Federal é o órgão responsável por fiscalizar e autorizar essas empresas, então essas empresas precisam fazer um cadastro, precisam estar autorizadas para funcionar. Então, além da parte criminal, tem também irregularidade na esfera administrativa. Sobre a questão do fardamento, doutora, a gente percebe nas imagens que eles estavam todos utilizando roupas camufladas que são normalmente utilizadas, por militares. A gente vê o exército utilizando, e outras forças de segurança. Outro detalhe também é que há relatos de que eles utilizaram arma de choque. Houve a confirmação disso?
Houve de fato, uma das vítimas relatou, né, ter recebido ali, ter sido agredida, lesionada também com armas de choque. Esse material não foi localizado durante a busca e a apreensão, foram localizados tonfas, detector de metal, rádios de comunicação, uniformes, como você falou, foram localizados esses uniformes que eram utilizados, mas embora a arma de choque não tenha sido localizada, no interrogatório, um dos proprietários da empresa confirmou que de fato possuía uma arma de choque. Então, essa confirmação ali corrobora com o que foi dito pela vítima. Esse tipo de armamento pode ser utilizado, doutora, em ações de empresas de vigilante, mesmo elas estando legalizadas, podem utilizar esse tipo de armamento? Esse tipo de armamento, né, que é considerado uma arma não letal, podem ser utilizados desde que estejam autorizados pela Polícia Federal, né, desde que a empresa esteja realizando a atividade em conformidade com a lei. E sobre vítimas que foram ouvidas formalmente, né? Qual o número de jovens sofreu espancamento, né? E quais foram esses jovens que já foram ouvidos pela Polícia Civil? Bom, todas as vítimas que realizaram o registro, né, da ocorrência na delegacia foram escutadas. Dois deles, o que aparece no vídeo, e um outro colega, ambos de 19 anos de idade, relataram terem sofrido as lesões, passaram pela perícia, as lesões corporais foram confirmadas. E, além disso, houve mais três jovens, inclusive dois adolescentes, que relataram também terem sido vítimas de empurrões, né, que configura ali, no mínimo, uma situação de vias de fato. A respeito da organização do evento, alguém foi ouvido também? Houve falha por parte, né, da organização dessa cavalgada lá em Riachão das Neves? Bom, os organizadores do evento foram intimados, né? A investigação ainda não foi concluída, né? Continua em andamento, ainda estamos colhendo alguns elementos, mas a pessoa que contratou a empresa já foi identificada, já foi intimada, ela vai ser escutada e em relação à responsabilização dessas pessoas vai depender do que ficar comprovado, né? Em relação ao conhecimento, né, dessa irregularidade, né, se elas sabiam dessa irregularidade da empresa, se contrataram tendo esse conhecimento ou não, mas essas pessoas ainda serão escutadas, inclusive a investigação, como eu falei, né, prossegue no intuito tanto de identificar outras pessoas que possam estar envolvidas com a empresa e de colher outros elementos que possam demonstrar ainda a existência de outros tipos de crimes, né? A exemplo de associação criminosa, organização criminosa, a depender dos elementos que ainda forem colhidos. Essa pessoa que foi presa por, né, de acordo com informações, ter agredido alguém no âmbito familiar, tem alguma relação com os vigilantes? Não, não. No âmbito da operação foi dado cumprimento também a um mandado de prisão preventiva, mas que não tem relação com a investigação sobre essa empresa. Na verdade, esse indivíduo que foi preso ontem, ele foi né, acusado em dezembro de 2025, né, a vítima, a esposa dele, registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de agressão física. Inclusive, ela relatou que ele a agrediu enquanto ela segurava um bebê de apenas 5 meses de vida, filho do casal. Dessas agressões resultou que ela ficou desacordada, né, de tão violenta que foram as agressões. Na ocasião, foram apreendidas 3 armas de fogo pela polícia militar na residência do casal, só que esse indivíduo, no dia dos fatos, ele se evadiu, né, fugiu. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele diante da gravidade dos fatos. Ele permaneceu um tempo foragido, mas nós conseguimos, né, localizá-lo e ontem esse mandado de prisão preventiva que estava em aberto foi cumprido, né? Ele segue preso, vai passar pela audiência de custódia e está à disposição da justiça. Estava também lá na região de Formosa do Rio Preto?
Não, não, ele foi preso em uma fazenda, mas já em Riachão das Neves. Doutora, a gente nota que depois, né, da implantação de sistemas de monitoramento, a polícia tem conseguido localizar muitos indivíduos, né, que estão foragidos. Isso tem contribuído e muito com o trabalho investigativo da Polícia Civil, né? Sim, tem contribuído bastante, né? Esses equipamentos, ferramentas de inteligência, né? Eles contribuem bastante com o trabalho da Polícia Civil, que continua, né, claro, fazendo também levantamento de campo, buscando informações de outras formas, mas essas ações de inteligência, essas ferramentas de inteligência têm contribuído para que a nossa resposta seja dada de uma forma mais rápida à sociedade. Doutora, voltando a falar sobre o caso dos vigilantes que estão sendo investigados. É, testemunhas também foram ouvidas, né? Essas testemunhas foram arroladas, ouvidas pela Polícia Civil. Gostaria de saber também qual o próximo passo agora dessa investigação. Sim, nós escutamos algumas testemunhas, né, pessoas que presenciaram a ação desses integrantes da empresa, e as testemunhas corroboraram com o que já havia sido alegado pelas vítimas, confirmaram que as vítimas não ofereceram resistência, né, mesmo diante ali das agressões. O inquérito ele prossegue no sentido de colher outros elementos, né, como eu falei, que possam tanto apontar outros crimes como outras pessoas envolvidas. Então, aparelhos celulares, né, por exemplo, serão periciados, né, para que a gente consiga identificar se há outras pessoas, né, envolvidas com a empresa. E dentre os acusados, tem algum que nega participação nas agressões? Sim, sim, na verdade, dos 5 seguranças, né, apenas um deles, o que aparece no vídeo, né, eh, confirmou ter ocorrido essa situação de agressão, os outros negam, né, mas como eu falei, o outro proprietário, embora o vídeo ali não tenha filmado a agressão por parte dele, ele confirmou, possuir uma arma de choque, e a vítima disse que sofreu lesão, né, que foi lesionado também com uma arma de choque. E em relação aos outros que negam as agressões, né, as investigações elas serão ainda concluídas e até o final da conclusão do inquérito policial nós vamos conseguir, né, responder essas perguntas e indiciar quem tem que ser indiciado. Nem todos os acessórios utilizados por eles ali durante aquela ação, como por exemplo essa arma de choque, né, cacetetes, foram encontrados. Cacetetes foram localizados, rádios de comunicação, detector de metal e os uniformes, né? Os uniformes também, colete balístico também foi localizado, então diversos objetos aí que foram utilizados ali durante a ação. Eles dão alguma justificativa, doutora, para as agressões praticadas contra os adolescentes? Bom, segundo o interrogatório que foi realizado, eles alegam que havia orientação por parte dos organizadores do evento de que deveria ter uma ordem ali no trajeto da cavalgada, né? Primeiro as pessoas que estavam com o cavalo, depois os veículos e os automóveis, e somente depois, né, atrás ali, no final, os motociclistas. Segundo a oitiva dos interrogados, eles alegam que alguns motociclistas vinham descumprindo essa orientação e, em determinado momento, eles pararam o carro ali da empresa de segurança e foi quando surgiu ali a confusão, né? E aí um dos integrantes teria partido para cima desse jovem para agredi-lo. Mas, levando em consideração que a empresa atuava de forma irregular, então, além da caracterização do crime de lesão corporal, né, porque houve de fato um excesso ali, independente da motivação, então, além da caracterização da lesão corporal,
e do exercício ilegal da profissão, eles também serão indiciados pelo crime de constrangimento ilegal. O Certo. difícil é usar argumento, né, doutora, contra, né, evidências tão fortes, porque há um vídeo em que aparece um jovem, por exemplo, sendo agredido, sem esboçar qualquer tipo de reação. Sim, sim, o vídeo ajudou bastante, né? Porque tá muito claro ali o contexto de violência, de excesso, e de fato é difícil rebater, né? O que ficou demonstrado ali no vídeo, né? Um rapaz sendo agredido sem, como você falou, sem esboçar nenhuma reação, né? Sofrendo agressões de forma violenta, os golpes foram direcionados a regiões sensíveis do corpo, né? Como a nuca ali, a parte ali das costas, ali, região de abdômen, né? Região de órgãos vitais. Então, fica difícil rebater, né? Diante das filmagens. Todo mundo foi submetido a exame de corpo de delito. Sim, todas as vítimas foram submetidas a exame de corpo de delito e ficou comprovada a lesão corporal. Sobre a participação, doutora, do Ministério Público, né, da própria Justiça da comarca de Riachão das Neves, no caso. Bom, os procedimentos, né, que já foram concluídos, consolidados até o momento, já foram encaminhados para a Justiça, para o Poder Judiciário. Então, o Ministério Público já tem ciência, inclusive com parecer favorável, né, às cautelares que nós solicitamos. Poder Judiciário também já tem o conhecimento. Então, assim que o inquérito policial for concluído, né, será remetido ao Poder Judiciário para que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, né, tome as providências necessárias. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Salomão, e só reforçando mais uma vez o compromisso da Polícia Civil no combate à criminalidade e na proteção da sociedade.